Bom dia. Decidi hoje, a gente está no meio das reflexões Mais Maria nessa Marta, e hoje eu decidi fazer a reflexão ao vivo, né? E como eu comentei, assim, botei uns stories ontem à noite avisando que hoje eu faria aqui ao vivo, porque... Oi, Larissa, bom dia. Porque enquanto eu estava fazendo as reflexões, né, e todas elas eu tenho feito realmente de manhã para postar logo após, me veio um conflito, assim, né? Porque eu tenho falado muito sobre uma vida de mais Maria, de ser mais Maria nessa Marta, e mais Maria envolve mais descanso, mais leveza, mais tranquilidade, e ficou me parecendo assim uma vida muito prazerosa, muito agradável e tal. E isso me trouxe assim o conflito. Tá dando para me ouvir bem? Tá tudo ok assim? Me dá só esse feedback, por favor. E aí essas questões me trouxeram essa inquietação, né? De se é uma vida tão agradável, tão leve, tão descanso, onde fica a vida de cruz, né? Onde fica cada um tome, negue-se a si mesmo, obrigada. Negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. E aí é nisso que eu quero refletir com vocês hoje, né? Porque como eu disse, pareceu para mim um pouco conflituoso. Não sei se para vocês surgiram essas mesmas inquietações que surgiram para mim, né? Mas enquanto eu refletia, me veio essa inquietação, né? De se é uma vida tão confortável, será que é essa vida mesmo que Deus tem pra gente, sabe? Porque ele falou também que nesse mundo teremos aflições, ele falou, cada um pegue sua cruz e siga-me. A gente fala muito, né, nas pregações e tal, sobre levar uma vida de cruz. E onde está essa vida de cruz nessa vida de mais Maria que parece uma vida tão boa, né? E é isso que eu quero conflitar não, conversar com vocês nessa manhã. E eu escolhi fazer ao vivo porque ela não cabe naquela estrutura que eu venho fazendo nos stories, né? Tipo, porque para explicar o que eu queria dizer com mais Maria nessa Marta, eu fui buscar algumas estruturas que... O que é mais Maria nessa Marta? Mais Maria nessa Marta é mais descanso nessa correria, é mais leveza nessa força, é mais... E essa reflexão aqui eu não consegui encaixar nessa estrutura. Então eu pensei de fazer ao vivo e também porque eu adoro fazer ao vivo, tá bom? Então, o que eu queria refletir? Em duas passagens bíblicas, né? A primeira é jugo suave e leve, Mateus 11:30 e Mateus 16:24. Tome sua cruz e siga-me, tá? Então, em Mateus 11, Jesus diz assim: vinde após mim e achareis descanso para as vossas almas, né? Vinde após mim, porque o meu fardo é suave, o meu jugo é leve. E lá em Mateus 16:24, ele diz assim, negue-se não me lembro o contexto exatamente, né? O contexto não me lembro a estrutura certinha do versículo, mas negue-se a si mesmo. Se alguém, pois, quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. E num primeiro momento, essas duas passagens parecem opostas, né? Vinde após mim, que em mim achareis descanso para vossas almas. E aí depois ele diz, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Então, o que eu refleti nessas duas coisas? Porque Jesus não é incoerente, né? Nós somos incoerentes. Se eu vejo, e para mim isso é fé, se eu vejo incoerência naquilo que eu tô lendo, né? Eu vou buscar compreender partindo do princípio de que aquilo está certo, né? Porque a palavra de Deus é imutável e ela não falha. E eu creio assim, e Jesus, ele não é incoerente, muito pelo contrário, né? Nunca vi tanta coerência numa pessoa, no sentido de que tudo
como é que eu vou dizer? Tudo se completa, né? E ele é a perfeição, né? Porque ele vem juntar o antigo e o novo, ele vem cumprir o antigo com a roupagem de odres novos, mas aí seria outra conversa. Então, voltando aqui. Vida de descanso. O que é uma vida de descanso, né? Porque eu acho que o entendimento equivocado pode levar talvez a gente a pecar. E essa é a minha preocupação com esse vídeo aqui, com esse esclarecimento, de que eu não quero que, por achar que você está em busca de uma vida mais Maria, uma vida de mais descanso, você negar a sua cruz, né? Eu não quero ser pedra de tropeço na sua vida para isso, de você estar ali diante da sua cruz, tendo que pegar a sua cruz para seguir Jesus, e você, peraí, não, mas a Renata disse que ia ser suave, ia ser leve, isso aí não combina não, né? Então eu quero esclarecer aqui alguns pontos. O que eu entendo ser uma vida de descanso? Deus tem uma vida de descanso pra gente? Sim, tem. Porque Jesus disse, vinde após mim, achareis descanso para as vossas almas. Então, o que é uma vida de descanso? É uma vida de paz, alegria, fé, né? É uma vida de paz, alegria, fé, esperança. Então, eu até fiz um encontro com as mentoradas, né? Na minha mentoria. Depois vocês têm acompanhamento de mês em mês, a gente tem um encontro onde eu ministro uma palavra e a gente troca experiências, né? E eu ministrei, uma das palavras foi amor, fé e esperança como sendo a força vital do crente, né? Então uma vida de descanso é uma vida que tem paz, sabe? Mas paz interna. Muitas vezes essa paz vai ser no meio de um vendaval. E não tá errado por isso. Então, minha preocupação é que você se encontre no meio de um vendaval, sendo difícil passar pelo vendaval, e se sinta errada porque, não, isso aqui não tá com cara de mais Maria. Não, lembra de Jesus que dormiu no barco no meio da tempestade. É essa paz que nós buscamos a paz de uma fé inabalável naquele que nos guarda. A paz na esperança futura que nos aguarda, porque Paulo mesmo diz, se tudo que eu espero dessa vida, se tudo que eu espero de Cristo e do Evangelho se resume a essa vida, eu sou o mais miserável dos homens. Então, uma vida de descanso não é uma vida onde a gente passa a buscar realização plena nessa terra. Não, uma vida de descanso é uma vida que tem paz, alegria e esperança no Espírito Santo, porque sabe que seu maior prêmio não se resume a essa vida, tá bom? Então é uma vida de paz, é uma vida que tem esperança, né? Que sabe o que vem depois, que tudo não se resume aqui. É uma vida que é baseada no amor e não no medo. Muitas vezes nós fazemos as nossas escolhas, tomamos as nossas decisões, decidimos os nossos caminhos, né, profissionais, familiares, financeiros, baseados no medo, né, e não no amor. Então a gente precisa avaliar se as nossas escolhas estão, eu tô indo por esse caminho porque eu tenho medo de que aconteça isso, eu tenho medo de que aconteça aquilo, ou porque eu amo esse caminho, né? Eu fiz, acho que uma aula, teve um tempo que eu tava até falando bastante aqui, talvez você encontre até postagens aqui para baixo nisso, nesse sentido, de nós vivemos por fé ou por medo. Nossas escolhas profissionais, elas são baseadas ou pelo amor ou pelo medo. E nós que cremos que somos guardados e guiados por Deus e pelo Espírito Santo, nós não precisamos tomar nossas decisões baseadas no medo. Nós podemos decidir optando pelo amor, pelo caminho do amor, tá? Então, essa é uma vida de descanso, uma vida de alegria, né? Mesmo passando por tribulações. Então, uma vida de mais Maria, uma vida de descanso, não é uma vida que não tem tribulação, que não tem dificuldades, mas é uma vida que mesmo em meio às tribulações, dificuldades e cansaços, ela tem descanso. E como muitas coisas na palavra de Deus, isso parece um paradoxo, né? Como assim eu tenho descanso em meio ao cansaço? Porque esse descanso é o que Jesus fala, e achareis descanso para as vossas almas.
Não é um descanso para o seu físico necessariamente, sabe? Como diz em Isaías, ainda... Não, acho que não é em Isaías, não. Mas em alguma passagem para não errar, né? Ainda que o homem exterior se corrompa, é Paulo que fala isso. Ainda que o exterior se corrompa, o interior se renova dia a dia. E em Isaías, que eu estava lembrando, Isaías 40, é que fala que os jovens cansam, os velhos cansam, os jovens de afadigados caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças. Então é nesse sentido que nós não nos cansamos, né? Então eu quero falar também o que não é uma vida de descanso, para que você não caia no erro, né? Não é uma vida de descanso, uma vida sem cansaço. Uma vida de descanso não significa uma vida sem cansaço. Então você vai se cansar, né? Você vai cansar o seu corpo vai se cansar. É impossível que você não se canse, mas é um cansaço por um propósito, é um cansaço que faz sentido, tá? Eu até comparei aqui enquanto eu estava pensando sobre essas coisas. É como amamentar de madrugada, porque eu ainda amamento, né? É como amamentar de madrugada. Cansa? Óbvio que cansa. É óbvio que cansa, é óbvio que às vezes eu não queria, né? Eu queria que ele já tivesse desmamado, mas enquanto ele não desmamar, eu vou amamentar de madrugada, porque eu sei o propósito disso. É por um bem maior. Então, quando eu estou cansada, porque apesar de eu estar cansada por ter que acordar de madrugada, eu não vou fugir desse cansaço, porque esse cansaço tem um propósito. Esse cansaço gera vida. Então, uma vida de descanso não é uma vida que você nunca vai se cansar. Você vai se cansar, até porque teu corpo é finito. Mas é você entender os limites desse cansaço e a gente vai ver ali no finalzinho como fazer isso, tá bom? Então, uma vida de descanso também não é fazer só o que me agrada. Então, por quê? Porque descanso é diferente, vida de descanso é diferente de vida confortável. E eu acho que o maior perigo para a gente largar a nossa cruz, né? O perigo que tem da gente largar a nossa cruz é a gente confundir vida de descanso com vida confortável. Então, numa vida confortável, eu faço só o que me agrada. O que me incomoda, eu não faço. Numa vida de descanso, eu faço aquilo que me incomoda porque aquilo gera crescimento. Então, uma vida confortável, ela não tem crescimento, porque ela vai fazer somente aquilo que está na zona de conforto, né? É clichê falar em zona de conforto, mas todo clichê guarda uma verdade, por isso que virou clichê. Então, a gente precisa sair da nossa zona de conforto, daquela área em que é tudo muito fácil, muito confortável, muito agradável, e ir para aquela zona de desafio. E o desafio, na maioria das vezes, dá medo, gera insegurança e a gente quer fugir, porque não é confortável. Mas não é porque não é confortável que não está incluída numa vida de descanso. O desafio entra na cruz que eu preciso carregar. Em que sentido? Muitas vezes, vencer um desafio, vencer o medo, né? Então, aqui eu coloquei para ser mais didática. Vida de descanso é diferente de vida confortável. Então, fazer só o que é confortável é seguir a carne. É eu estar ali seguindo somente o que minha carne pede, né? Sem adentrar naquela área em que eu vou precisar vencer os meus medos, em que eu vou precisar superar os meus limites, tá? Então, os desconfortos que precisamos passar, na maioria das vezes, eles são na nossa alma, né? São desconfortos de crescimento. Então, isso tudo eu tô falando para quê? Voltando, para que você não confunda uma vida de descanso com uma vida confortável, porque o meu receio é que você confundindo essas duas coisas, você largue a sua cruz. E eu não quero ser instrumento, em nome de Jesus, de você que tá ali com a mão no arado, tomando a sua cruz e seguindo a Jesus, olhe para a cruz e pense assim, não, eu mereço uma vida de descanso. E largue a sua cruz. Nós precisamos discernir o que é cruz do que é fadiga.
né? O que é cruz, o que é uma vida de cruz e uma vida atarefada. Porque não é porque a vida é atarefada que ela é uma vida de cruz. Muitas vezes as tarefas, elas estão nos enganando de pegar a nossa verdadeira cruz. Vou dar um exemplo que eu já vivi no passado. Eu era louca na obra de Deus, né? Assim, louca, de estar lá, eu me lembro de eu correndo com o maior barrigão, fazendo uma festividade lá da Páscoa, e eu era assim, incansável na obra, né? Atarefada, incansável porque eu amo, tinha amor naquilo que eu fazia, mas eu era atarefada, mas aquelas tarefas todas, elas estavam me fazendo fugir da minha cruz, que é uma vida de esposa e dona de casa. A minha cruz é ter uma vida de esposa e dona de casa. Então, as tarefas todas no templo, elas me tiravam da minha verdadeira cruz. Entende? Então, é nisso que eu quero que você preste atenção. Se você está numa vida atarefada ou se você está numa vida de cruz. Porque uma vida de cruz, ela faz você enfrentar os seus reais medos, os seus reais desafios. Uma vida de cruz faz você olhar para aquilo que você não quer olhar, porque você precisa resolver aquilo. E muitas vezes a vida de Marta, elas estão nos distraindo da nossa cruz. A vida de Marta, ela serve como uma desculpa, muitas vezes, uma desculpa santa, uma desculpa muito aceitável e louvável do ponto de vista de quem está de fora, mas elas estão nos afastando da nossa cruz, como era esse exemplo que eu estou dizendo. E eu vejo muitas mulheres nessa, sabe? Imersas, mergulhadas na obra de Deus, mas como uma fuga de olhar para sua verdadeira cruz, que talvez seja ficar em casa com filho, talvez seja porque nós mulheres nesse tempo de empoderamento feminino, que é bênção, né? Para mim isso é muito bênção, mas a gente às vezes vê como algo, que era o meu caso, a gente vê como coisa menor e sem importância as tarefas ditas femininas que para mim não é feminina, né? Mas faz parte. Por exemplo, cuidar da casa, ser esposa, ser mãe, tem muito mais valor no mercado e do lado de fora, aquela mulher que é uma grande mulher de Deus, né? Que quando prega todo mundo vê, que tá ali doando a sua vida pela obra. Isso a gente tem uma recompensa. Agora, passar roupa, ninguém nunca me elogiou porque eu tô com a roupa toda passada. Eu que às vezes aviso, gente, passei roupa pro meu marido, né? Olha, passei tudo. Porque a gente gosta de reconhecimento, né? Mas a vida de dona de casa e de mãe não tem esse reconhecimento. Agora, a vida lá fora, a vida na obra, a gente obtém esse reconhecimento. Então, preste atenção se você não tá trocando a sua cruz pelas tarefas, tá bom? Então, os desconfortos que a gente precisa passar são na alma. Que tipos de desconfortos são esses? Vencer medos e inseguranças, andar por fé, né? Muitas vezes a vida de cruz exige que a gente ande por fé, não por aquilo que a gente está vendo. E é mais fácil fugir para a vida de Marta. Ser incompreendido, a gente precisa estar disposto a ser incompreendida, né? Muitas vezes a nossa cruz é andar por um caminho que ninguém vai entender, que todos vão nos julgar. Eu, nesse momento exato, eu tenho vivido uma vida no templo em que não é compreensível, né? Porque eu tenho estado pouco presente nas minhas atividades no templo. Eu estava conversando com um irmão amigo, falando assim, eu na sua posição, eu também me julgaria. Né? Eu olhando de fora, eu também me julgaria. Eu falaria, nossa, a Renata tá trocando a obra de Deus pelo trabalho. Eu também me julgaria, mas eu, Renata, estou fazendo aquilo que eu entendo Deus está me pedindo, né? Então, muitas vezes, a nossa vida de cruz é seguir por um caminho onde seremos julgados, né? E a gente, às vezes, não quer esse caminho. E muitas vezes a vida de Marta nos faz fugir, é uma desculpa para a gente não enfrentar esse caminho.
Uma vida de cruz não confortável é não agradar a todos, é estar disposto a fracassar buscando acertar. Então, muitas vezes a gente foge, o desconforto é você dar passos numa direção em que você não tem certeza se vai dar certo ou não. Em que você corre grandes riscos de fracassar. Mas essa é a sua cruz. Você está disposto, você está disposta a fracassar? Você está disposta a ir numa direção que não vai dar certo, mas não vai dar certo e esse certo é sempre aos nossos olhos. Porque se Deus mandou ir numa direção e aos nossos olhos não dá certo, eu creio que aos olhos dele tem alguma coisa aí que deu certo. Ou um aprendizado que eu tive, alguma coisa. Ou eu não entendi ainda, vou entender depois, né? Então, vida de conforto é diferente de vida de descanso. Deus nos quer numa vida de descanso, paz, alegria e esperança. Deus não nos chamou para uma vida confortável. Não nos chamou. Ele nos chamou para uma vida de cruz. E uma vida de cruz envolve enfrentarmos os nossos desconfortos, né? Mas, e aí a questão, como saber? Foi o que eu perguntei aqui para Deus enquanto eu estava escrevendo, né? Como saber, então, se uma vida de Marta, ela gera, se uma vida de descanso, uma vida mais Maria, ela gera, também ela pode gerar cansaço, ela vai gerar desconforto, ela vai trazer esses incômodos que podem me fazer confundir, né? Eu perguntei a Deus, então como saber se eu tô cansada, por exemplo, porque eu estou sendo Marta ou eu estou cansada porque faz parte, eu sou humana e me cansei, né? Como saber? Porque às vezes o cansaço é na nossa alma, um cansaço que puxa para desistência. Não sei se vocês já sentiram assim, né? Muitas vezes o cansaço que a gente sente é na alma mesmo, o cansaço que Jesus chamou para a gente ficar livre, né? Que Jesus nos prometeu descanso, é aquele cansaço assim, de será que é por aqui mesmo? Né? Será que eu não peguei o caminho errado? Será que eu não devo voltar? Eu tô cansada de ir por aqui, será que é isso? Né? Como saber se esse cansaço é um cansaço que faz parte ou se esse cansaço, e até o cansaço físico, eu tô cansada porque eu tô atarefada demais? E aí aqui eu trouxe algumas perguntas para você se fazer e ajudar você a encontrar essa resposta. Então, primeiro, a sua alma tem descanso, né? Em que sentido? Você tá em paz e alegria, mesmo passando por tribulações? Tem descanso na sua alma de estar nessa direção, de fazer isso? Porque muitas vezes a gente tá cansado, né? Tá querendo, assim, férias, mas a nossa alma tá em paz de que é por ali mesmo que eu deveria estar seguindo. Então, a paz, ela é um árbitro no nosso coração, como Paulo fala, né? Seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações. Nós podemos usar essa paz como esse pendor de equilíbrio. Então, há essa paz ou há uma cobrança e uma culpa interna? Uma cobrança de que não deveria estar fazendo isso, ou tá errado. Como é que anda a sua alma? Atribulada com muitas vozes, igual a gente falou lá sobre o silêncio, ou em paz? É um primeiro sinal. Um segundo, você anda estressada? Porque uma coisa é o cansaço, que faz parte do nosso físico. Outra é o estresse, né? E como que a gente observa se está estressado? Você está conseguindo dormir bem, né? Em Salmos, né, tem um salmo que diz assim, deito e logo pego no sono, porque o Senhor me faz repousar em tranquilidade. Você tem dormido bem? Seu sono tem sido tranquilo? Ou você não consegue dormir direito, não está comendo direito, ou comendo demais ou comendo de menos? Tem gente que quando está estressado desconta na comida, e tem gente que foge da comida, né? Você tá irritada, anda irritadiça, sem paciência para nada, é um sinal. Esse cansaço tem afetado os seus relacionamentos?
seu relacionamento familiar, seu relacionamento no trabalho. Você anda estressada com todo mundo, dando respostas ríspidas, numa eterna TPM? É uma coisa para você observar. Tá afetando seus rendimentos, né? Tanto rendimento financeiro, porque se você é autônomo e trabalha, recebe de acordo com o que trabalha, isso pode afetar seus rendimentos, porque você não está rendendo também. E sua produtividade, está afetando sua produtividade? Também é um sinal para você ver. Tem frutos? Você consegue se alegrar com o fruto do seu penoso trabalho? Porque muitas vezes isso é um sinal de trabalho, tarefa, nunca tem tempo para nada, tá fazendo. Mas o que resultado você vê disso tudo? Você passa o dia, a semana sem tempo para respirar. Mas o que você está vendo como resultado, como fruto disso? Porque o fruto, ele nos traz alegria e renova nossa motivação para continuar indo naquela direção. Você tem visto os frutos do seu penoso trabalho? Outra situação, você sente necessidade de ser útil? Se você imaginasse assim, não vou fazer mais nada, né? Principalmente se você é muito Marta na obra de Deus, na casa de Deus, né? Se você se imaginasse assim, não vou mais servir em nenhum ministério, não vou mais trabalhar na obra. Você se sente com a mesma importância para Deus? Ou você sente que o seu relacionamento com Deus vai deixar você mais distante? Por quê? Um motivo, uma das razões mais verdadeiras, assim, que eu mais vejo em nós sermos Marta na casa de Deus, na obra de Deus, é uma necessidade de provar, de merecer o amor de Deus. Muitas vezes a gente está trabalhando que nem louca, porque a gente quer se sentir útil, porque parece que se a gente não for útil, nós não seremos amadas por Deus o suficiente. Eu quero te dizer que Deus te ama porque você é filha, não porque você é serva. Deus não te vê como uma empregada, Ele te vê como uma filha. Então não importa, não há nada que você possa fazer para Deus te amar mais. Assim como não há nada que você possa fazer para Deus te amar menos. Ele te ama porque Ele escolheu, não é porque você merece, não é porque você serve direitinho, não é porque você dá frutos. Ele te ama porque Ele te ama, porque Ele quer. Ah, não tem motivo. Realmente não tem, Ele escolheu. Então, muitas vezes nós estamos numa vida de Marta porque nós precisamos nos sentir amada por Deus. E isso não apenas na casa de Deus. Muitas vezes eu já lidei com mulheres que tinham uma vida de Marta em casa, incansáveis donas de casa, pela mesma necessidade de se sentir útil. Porque parece que eu preciso ser útil para ser amada. Você não precisa ser útil, você não é uma mercadoria, você não é uma ferramenta, você é uma pessoa, uma filha amada, né? Você é amada porque você é uma pessoa, por quem você é, não pelo que você faz. Então, avalie aí dentro se há esse desequilíbrio, né? Se há esse desequilíbrio, porque você vai ficar buscando fazer coisas para ser amada e nunca vai ser saciada. Porque o nosso amor não tá, o nosso merecimento, o nosso valor não está naquilo que a gente faz. E se você está buscando isso, se isso é uma verdade na sua vida, você precisa dar um passo atrás ainda. Porque antes de sermos amadas, não antes, né? Mas em geral, o ser amada por Deus está diretamente relacionado ao me amar. Então, você pode ter dificuldade de se sentir amada por Deus porque você não vê valor em você. Mas o amor de Deus pode te mostrar o valor que você tem e você passar a se amar, né? Então, olha aí dentro e vê se há essa insegurança, esse vazio que você está buscando preencher com tarefas, tá? Outro sinal, o último sinal. Você consegue ouvir Deus com facilidade ou não consegue parar para ouvir Deus? Então, isso aqui eu já falei bastante num dos stories, numa das reflexões.
Então, se você respondeu sim, a maioria dessas perguntas, você precisa ser mais Maria, né? Você precisa sim de uma vida de descanso. Agora, se não, se você está em paz, se você se sente amada por Deus independente do que você faz, se você respondeu não a maioria dessas perguntas, o seu cansaço é um cansaço de quem está trabalhando. É um cansaço de quem está com a mão no arado. Agora, porque nosso cansaço, nós vamos nos cansar, mas esse cansaço ele precisa estar acompanhado de paz e equilíbrio. Quando há desequilíbrio, aí a gente descambou para uma vida de mais Marta, né? E nós devemos buscar essa vida de equilíbrio, de paz, de alegria, uma vida de mais Maria, uma vida que consegue estar aos pés do Senhor, né? Então, se você precisa estar nessa vida de mais Maria, busque isso, né? Eu venho fazendo reflexões, vou fazer até sexta-feira. Amanhã, essa de hoje eu substituí por essa live, tá bom? Amanhã quinta-feira, amanhã vai ter outra reflexão e na sexta-feira vai ter outra reflexão. E essas reflexões, elas já te ajudam a alinhar as coisas que precisam ser alinhadas. E se você precisa de uma ajuda, você sente que não vai conseguir sozinha, estão abertas as inscrições para a jornada Mais Maria nessa Marta, onde você pode se aprofundar um pouco com acompanhamento, né? A gente vai aprofundar ali em algumas aulas, alguns conceitos que eu falei nas reflexões. A gente vai se aprofundar, vai ter uma aula falando sobre diminuir a nossa lista de tarefas, porque um dos erros é uma lista de tarefas gigantesca que a gente tem. E será que a gente precisa fazer tudo aquilo? Muitas vezes a gente está fazendo muitas coisas, mas não fazendo o que precisa ser feito. Então, uma aula a gente vai fazer, ela se chama Menos Porém Melhor, para ter menos tarefas mais acertadas com o nosso propósito, com aquilo que a gente realmente precisa fazer. Vai ter uma outra aula também, a gente vai se aprofundar do reino de Deus em primeiro lugar, na importância do devocional, nas disciplinas espirituais, porque disciplina espiritual não é só orar, ler a palavra e fazer jejum. São 12 disciplinas espirituais que nos ajudam, quando a gente consegue desenvolver essas disciplinas, elas nos ajudam a ter uma vida de mais Maria no dia a dia, né? Porque a gente não é só mais Maria quando para tudo e senta ali para ouvir ao Senhor. Isso também, mas a gente precisa ouvir ao Senhor no nosso dia a dia. E uma terceira aula ao vivo que vai ser sobre como criar rotinas mais sustentáveis, rotinas saudáveis. O que significa isso? Se a gente precisa ter hábitos que se sustentem ao longo do tempo. Muitas vezes a gente está tendo hábitos que, se a gente continuar vivendo da forma que a gente vive hoje, a nossa vida não vai se sustentar por um longo prazo, né? Se você viver como você está vivendo hoje, continuar vivendo assim, sua saúde não vai aguentar, talvez seu relacionamento familiar não vai aguentar e talvez você não consiga servir a Deus por tanto tempo quanto você gostaria, porque você vai pifar, né? Não vai dar conta, o seu corpo e sua alma não vão dar conta. Então a gente precisa desenvolver hábitos e rotinas que sejam sustentáveis, que nos permitam servir ao próximo e a Deus por mais tempo com saúde, né? E sem destruir a família. Então, e além disso, a gente vai ter um acompanhamento por 21 dias. Então, por 21 dias eu vou te dar pequenas tarefas diárias, né? Uma tarefa por dia, pequenas tarefas mesmo, para que sejam pequenos passos na direção de uma vida de mais Maria, né? E ali sempre te aconselhando, te orientando para que você, em qualquer dúvida que você tenha, porque a caminhada acompanhado em grupo, ela se torna bem melhor, bem mais fácil, né? Então as inscrições estão abertas só até quinta-feira, só até amanhã, com preço promocional de lançamento de primeira turma. O link tá aqui na minha bio, tá? E se você tiver qualquer dúvida, pode me mandar uma mensagem que a gente conversa, qualquer dificuldade, eu estou sempre aberta, porque meu trabalho é uma obra ao reino, é um serviço ao reino. Meu interesse é fazer aquilo que Deus me pediu, né? E enquanto eu estava nesse processo, e estou, né? Porque acho que esse processo não acaba, de ser mais Maria, eu entendi Deus falando comigo, ensina isso.
E por isso nasceu todo esse Mais Maria nessa Marta, tá bom? Então, se você sente que precisa terminar esse ano de maneira diferente, né? É como eu digo pra mim mesma todo final de ano, eu vou terminar o ano com força. Terminar o ano com força. O que significa isso? Que às vezes no final do ano, a gente vai deixando as coisas, né, pra lá. Não, ano que vem eu faço. Não, eu não vou deixar pra ano que vem. Jesus pode voltar ali dia 1º de janeiro, eu vou terminar o ano bem. Meu ano vai ser terminado, vai ser concluído com êxito, né? Eu não vou entregar as pontas no final do ano. Então é terminar o ano com força. E isso pode te ajudar a terminar o ano com um check-up, alinhando as coisas para que você entre em 2021 com as coisas, com a sua vida já mais alinhada, entendendo quais são as reais prioridades da sua vida, colocando o que é prioridade como prioridade, né? E eu esqueci até de falar que eu coloquei como bônus o curso de Desatando Projetos, que é um curso de planejamento que te ajuda a planejar o ano. Então ele entra ali gratuitamente, você vai receber ele gratuitamente, e ali tem um método para te ajudar a estabelecer metas para o ano novo e um passo a passo de como tornar essas metas realidades, porque listinha de desejos no final do ano a maioria da gente faz, né? A maioria de nós fazemos. Maioria de nós ficou esquisito, mas a maioria das pessoas faz. Mas fazer aquilo se tornar realidade é que são elas, né? Então eu coloquei o curso Desatando Projetos como bônus por causa disso, para te ajudar realmente a terminar o ano com força e já planejar o ano de 2021, estabelecendo seus objetivos e criando um passo a passo claro para você efetivamente alcançar os seus objetivos, tá bom? Então até amanhã só a inscrição, não deixa de passar e aproveitar o preço promocional, amém? Então, obrigada pela companhia, gente. Espero essa reflexão de hoje fez sentido para vocês. Me fala aí, quem tá aqui ao vivo. Eu espero que tenha feito sentido, porque não podemos, com a desculpa de uma vida de descanso, largar a nossa cruz, né? Nossa cruz continua ali, diante de nós, negando a nós mesmas, negando a nossa vontade, mas negar a nossa vontade não significa negar a nossa saúde, né? E é isso que eu quero chamar a atenção. Amém, Larissa? Então é isso, gente. Muito obrigada pela companhia. E qualquer dúvida, fiquem à vontade para me chamar. Eu não sei onde que eu encerro a live. Vocês sabem? Amém, Larissa. É isso aí. Gente, o botão de encerrar a live sumiu. Tô com medo de fechar e não ficar salva. O Instagram toda hora atualiza. Ai, eu perdi daqui, gente. Bom, vou fechar ali no único botão que aparece. Se não ficar salva, era só para quem tava ao vivo mesmo. Um beijo, gente. Obrigada. Ai, aqui